pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de ansiedade. Nos dias em que nós vivemos, é quase impossível você já não ter convivido com alguém ou você mesmo já ter passado por um período de ansiedade, vivido tempos em que a ansiedade pode ter tomado conta de você ou até mesmo te causado algum mal. Eu mesma já gravei um vídeo aqui, o meu primeiro vídeo, que eu falei sobre ansiedade. Eu falei sobre o que havia acontecido comigo, que estava gerando uma forte ansiedade no meu coração, podendo mesmo até me acarretar um mal. Mas eu dobrei os meus joelhos diante do Senhor, coloquei a minha situação para o Senhor e através do que eu vi, através do que estava na frente dos meus olhos, o Senhor falou claramente comigo e Ele me falou que Ele estava cuidando de mim, que era para eu entregar aquela situação, aquele problema que eu estava vivendo nas mãos dEle, que Ele estava cuidando de tudo. E a gente acha que a ansiedade é uma coisa atual dos nossos dias, mas não. A ansiedade, a gente pode ver na palavra de Deus que ela é algo que ela já acontecia lá desde o início. E o primeiro texto que eu quero ler, hoje eu vou ler bastante versículos aqui. E o primeiro deles que eu quero ler está em Salmos 94, versículo 19. Então, olha bem, Davi provavelmente já passava por ansiedade, ele já vivia isso que tanto nos aflige nos dias atuais, lá naquela época. E ele fala o seguinte: quando a ansiedade já me dominava o íntimo, olha, a ansiedade estava tão grande ali que ela estava dominando o íntimo de Davi. E ele fala o seguinte: o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não foi este texto que eu meditei no dia que eu estava com ansiedade tomando o meu íntimo, mas foi o consolo de Deus que trouxe alívio à minha alma, assim como aconteceu com Davi. Do consolo de Deus trazer alívio à alma dele no momento em que a ansiedade já dominava tudo, isso aconteceu comigo também. E depois, em Mateus 6,27, Jesus diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então quer dizer, o que nos causa ansiedade é a preocupação com o futuro, com algo que não existe ainda, com algo que a gente não tem a certeza que vai existir. E isso faz com que o momento que nós estamos vivendo, o presente, seja comprometido por uma preocupação com algo que a gente não tem certeza que vai existir. Jesus diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, o que vai adiantar eu me preocupar com o amanhã? Porque a ansiedade está relacionada com o futuro. Então, vai acrescentar alguma coisa a minha preocupação? Não, não vai. Então, por isso que a gente deve descansar no Senhor. E depois em Mateus 6, 31 e 34, Jesus fala mais ainda a respeito. Ele fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Quer dizer, espera chegar amanhã, porque as preocupações de amanhã, vocês vão vivê-las amanhã. Então, vivam as de hoje, no dia de hoje, e quando amanhã existir, que for o hoje, viva no tempo certo, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o mal de hoje ele tem que ser vivido hoje, o de amanhã, deixa o amanhã existir para que ele possa ser vivido no tempo certo. Depois em Filipenses 4:6, Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Era isso que eu estava fazendo no momento em que eu estava sendo afligida. Eu me coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, só o Senhor tem a capacidade, só o Senhor tem o
poder, para tomar as providências para isso que está acontecendo na minha vida, para isso que está me gerando essa angústia, essa ansiedade. Eu, Delvia, não tenho o que fazer, não tenho condições de fazer nada em relação a essa preocupação, a isso que está me afligindo. Então eu fui com oração e súplicas diante do Senhor, apresentando a Ele aquela necessidade, apresentando a Ele um pedido de socorro. O que eu estava passando no momento, eu fui pedir ao Senhor um socorro, porque Ele é o meu socorro bem presente na hora que eu preciso, na hora da minha angústia, na hora da minha fraqueza, na hora da minha dificuldade. É o Senhor que é o meu socorro. Depois, em 1 Pedro 5,7, Pedro diz o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A gente tem que aprender a depender de Deus. A gente tem que aprender que Ele está ali para colher as nossas aflições, as nossas ansiedades e trocar isso por paz. Mas isso só vai acontecer se nos nossos corações for gerada essa confiança em Deus, for gerada essa intimidade de chegar para Ele e falar: olha, Senhor, está aqui, isso eu não consigo resolver, isso está me afligindo, isso está me machucando, isso está me causando uma dor emocional, isso está me causando uma preocupação, isso está me tirando dos eixos. Tome, Senhor, nas tuas mãos, resolva para mim, faça com que eu descanse no Senhor, com que eu confie no Senhor de todo o meu coração. Então, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Então, todos estes textos que eu falei aqui, eles retratam de preocupação com o amanhã, de ansiedade, de querer resolver algo que não está nas nossas mãos. Então, às vezes a gente sofre, às vezes a gente traz para a nossa vida males por não confiar no Senhor, por não depender do Senhor, ou às vezes até mesmo por não conhecer a palavra de Deus, por não ser dependente de Deus. Então, ansiedade, como eu já falei nos outros vídeos, ela pode gerar problemas para nós, doenças que vão nos acarretar a cada vez mais e mais dificuldades, problemas. E com isso, a gente vai anular o nosso dia de hoje, vai deixar de viver o nosso dia de hoje em função de preocupação com o amanhã. E quando a gente aprende a confiar em Deus e quando a gente aprende a depender de Deus, a gente começa a depositar a nossa ansiedade nele, a gente começa a depositar as nossas preocupações nele e pedir para Ele vir com o socorro dele, pedindo para Ele para vir com a presença dele, com o Espírito Santo dele, nos recorrer naquele momento, nos auxiliar naquele momento. E isso gera nos nossos corações uma paz. E o Senhor, naquele momento de angústia que eu fui ali suplicar Ele, eu pude ver o cuidado dele. E a partir daquele dia, eu não sofri mais com aquele problema, com aquela preocupação. E o Senhor tem sido fiel até no dia de hoje. E eu confio que o Senhor vai continuar sendo fiel em suprir as minhas necessidades, em cuidar de mim, em cuidar de cada detalhe da minha vida, em ter preocupação com o meu bem-estar, em ter preocupação com a minha sanidade, em ter preocupação em a minha mente estar uma mente sã, uma mente tranquila, descansando no Senhor. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se por acaso você está sofrendo com ansiedade ou conhece alguém que está sofrendo com ansiedade, compartilhe este vídeo com essa pessoa, mostre para ela com base na palavra de Deus que a gente não precisa lidar com ansiedade, a gente não precisa sofrer com preocupações com o dia de amanhã. Então, este vídeo que eu tenho para compartilhar com vocês são estes textos que eu tenho para trazer para vocês hoje, para animar a vida de vocês. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter assistido até o final. Compartilhe este vídeo, como eu disse, e também não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. E não deixe a ansiedade afligir os corações de vocês, porque Deus tem cuidado de mim e de você.